A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Desistências. E a palavra do Senhor, que me dá base para falar sobre isso, está no livro de Josué, no capítulo 22, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor que nos diz assim: O Deus dos deuses, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. E hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta e manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo o requeira de nós. E antes não o fizemos em receio, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Só até aqui, amados. Amados, essa palavra do livro de Josué está falando aqui basicamente da tribo de Ruben, de Gade, e de meia tribo de Manassés, após o povo de Israel dominar a terra prometida, receber a terra prometida, porque Deus que batalhou muitas vezes em benefício deles. Josué liderou esta batalha e o povo de Israel conquistou a terra que emana leite e mel. E após as batalhas, as terras começaram a ser divididas, as cidades começaram a ser divididas pelas tribos de Israel. E aqui a tribo de Ruben, de Gade, e meia tribo de Manassés foi para uma outra parte do Rio Jordão. E ali o Rio Jordão dividia este território de outras partes das tribos de Israel, inclusive de onde ficava o lugar do templo, o lugar dos levitas. O lugar dos levitas ficava do outro lado do Rio Jordão, onde eram as pessoas, onde tinham os sacerdotes, onde tinha Finéias, que era o profeta, o sacerdote. E aí essas tribos ficaram isoladas. Se nós lemos aqui essa passagem como ela está, a impressão que dá é que o povo de Israel estava revoltado, e é como está no início do texto, com estas tribos, porque eles levantaram um altar, e isto não era um costume da época. O altar, toda a parte religiosa, era tratada pelos levitas como foi definido por Deus na época de Moisés. Os levitas que tinham a responsabilidade de fazer os holocaustos, de cuidar das coisas do reino do Senhor. E quando eles ficaram sabendo que essas tribos levantaram um altar, eles blasfemaram, eles reclamaram, eles montaram tropas para atacar aquele lugar, porque todos eles eram do povo da terra prometida, era um povo escolhido por Deus, e se alguma dessas tribos desviassem os seus caminhos, todos poderiam pagar o preço. Eles poderiam ser punidos por Deus pela transgressão de qualquer uma das tribos. Então eles falaram: vamos guerrear contra esse povo, vamos guerrear contra essas pessoas, vamos colocar a lei de Deus acima de tudo. Então juntaram os profetas, os líderes, os príncipes de cada tribo, e foram a ter com eles. E chegando lá, os líderes da tribo de Ruben, da tribo de Gade,
e de meia tribo de Manassés fizeram este relato, que está a partir do capítulo 22. Eles disseram aqui que eles não levantaram um altar para ferir o Deus de Israel, que eles não deixaram o Deus de Israel, mas eles fizeram para que aquele povo não deixasse as coisas de Deus, porque eles estavam distantes do outro lado do Rio Jordão, e como eles buscariam a Deus sem estar junto aos levitas. Então eles mesmos decidiram não para buscar outros deuses, não para fazer sacrifício de tolo, não para buscar coisas que não eram do reino de Deus, mas sim para que houvesse um lugar onde eles pudessem se unir, onde eles pudessem contar os testemunhos de tudo que eles haviam passado aos filhos deles, e para que os filhos deles se mantivessem no propósito de Deus, como as outras tribos, e principalmente para que os filhos das outras tribos não os rejeitassem, dizendo: vocês nunca estão no templo. O que o Deus de Israel tem com vocês? O que vocês têm com o Deus de Israel? E se afastassem dos povos desta tribo. E Finéias, ouvindo isso, se agradou do que ele ouviu, e aqueles que estavam em volta também, e ele retornou e avisou a todas as tribos que aquele altar não era um altar profano. Aquele altar não era um altar que iria contra a lei de Deus. Muito pelo contrário, era para preservar todos os costumes. Tanto é que aquele lugar, os da tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, deram o nome de Ed. E Ed em hebraico significa testemunho. Que aquele lugar serviria de testemunho da palavra de Deus, que aquele lugar seria sim para holocaustos, para ofertas de gratidão, mas ao Deus de Israel. Para que a história, porque tudo que aquele povo passou, tudo que Deus fez na vida deles, fosse lembrado. E o que esta palavra tem com resistência? Aqui essas tribos resistiram, eles não desistiram. Eles não desistiram de manter aquele lugar. Eles não desistiram de manter aquele lugar de pé. Eles já sabiam que estavam sendo formados grupos para guerrear contra eles, por conta daquilo que eles estavam fazendo. E eles poderiam desistir. Eles poderiam desistir do propósito. Mas não, eles persistiram, enfrentaram e justificaram o que eles estavam fazendo, porque Deus estava naquele lugar, como foi declarado aqui na sequência por Finéias. Deus está neste lugar, Deus se faz presente entre nós, por isso que ele se agradou. Não foi exatamente pelo que os da tribo de Ruben, Gade e Manassés disseram, mas foi pelo que ele sentiu ali. Ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. E eles não fizeram como boa parte do povo de Israel que ficou pelo deserto, do povo hebreu que ficou pelo deserto. Eles foram libertos por Deus através de Moisés da prisão no Egito. Eles eram escravos no Egito, passaram o que passaram, viram o Mar Vermelho se abrir, viram todas as pragas antes do Mar Vermelho se abrir, e o faraó não se rendeu, até que Deus de fato tirou com as próprias mãos o povo de lá, através de Moisés, mas foi Deus que tirou. E no deserto, um trajeto que nem era tão longo, era um trajeto de no máximo um mês e alguma coisa, eles andaram 40 anos. Mais de 40 anos, murmurando, reclamando, pedindo para voltar para o Egito. E todos aqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram
Dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe. Todos os demais ficaram pelo deserto. Somente os jovens abaixo de 20 anos, como está na palavra, entraram na terra prometida junto com Josué e Calebe. Os demais não entraram pela rebeldia, pela teimosia, pela desistência. Quantas vezes eles desistiram? Cada murmuração daquela, melhor seria se estivéssemos no Egito. Lá tínhamos comida, não tínhamos só o maná. Eles eram escravos lá. E eles desistiram de seguir o propósito de Deus para querer voltar para aquela terra. Então Deus não permitiu que eles entrassem. Como não permitiu que Moisés também entrasse. Os que persistiram, os que continuaram caminhando, Josué e Calebe, foram os líderes para que todos aqueles jovens entrassem na terra prometida. E todos esses descendentes dessa tribo, da tribo de Ruben, de Gade, de Manassés, de todas as demais tribos, dos levitas, todas essas tribos foram abençoadas com a conquista da terra. Foram abençoadas depois das batalhas. Deus entregou como havia prometido. Ele entregou tudo o que ele prometeu àquele povo. E a missão é que eles deveriam andar em unidade. Eles deveriam andar unidos. No capítulo 23, Josué relata isso. Josué relata exatamente isso. Ele fala ao seu povo que Deus entregou tudo aquilo que havia prometido a eles. Tudo que ele prometeu foi entregue. Mas que havia um preço a ser pago. Andar em obediência. Não se contaminar com os demais povos que ali ainda estavam. Seguir os propósitos do caminho de Deus. Manter os seus mandamentos, manter os seus princípios. E esse povo foi próspero por muito tempo. Ao longo da história veremos que as coisas mudaram. Mas não mudaram porque Deus quis mudar. Mudaram porque as próprias pessoas foram desistindo de seguir a Deus. Foram desistindo das promessas. Foram se contaminando com o que está à volta. E quantas vezes você e eu temos promessas da parte de Deus? Quantas vezes você e eu temos propósitos com Deus? Todo mundo tem um propósito. Todo mundo está nesta terra por alguma razão. Nada é por acaso. Mas muitas vezes desistimos. Colocamos ideias na cabeça, ou Deus coloca ideias nas nossas cabeças para seguir o propósito dele para as nossas vidas e desistimos do meio do caminho. Muitas vezes atacado por outras pessoas. E aí entra um ponto que se divide em duas partes. Os sabotadores e nós mesmos. Existem pessoas movidas pelo inimigo. Existem pessoas movidas pela ganância. Existem pessoas movidas pela murmuração. Movidas pela murmuração, pela fofoca. Que são os sabotadores. Você tem uma ideia e comenta da sua ideia. Ah, não, isso não vai dar certo. Não vai por este caminho, não vai dar certo, vai por este. Ou então desista disso. Por várias razões. Ou porque o inimigo viu alguma brecha naquela pessoa e está usando aquela pessoa para te tirar do propósito. Ou porque de fato ela é uma murmuradora, uma pessoa que só reclama. E nada tá bom, só o que ela faz é bom. E o pior, porque ela quer ver você crescer. Só não quer ver você crescer mais do que ela. Existem muitas pessoas assim, amados. Inclusive você e eu. Inclusive você e eu podemos ter esse tipo de atitude quando não estamos conectados com a palavra de Deus.
quando montamos os nossos próprios altares. Acha que é só nessa época aqui que pessoas que desviavam da palavra de Deus montavam outros altares, adoravam outros deuses, outras coisas ou a si próprio? Acontece nos dias de hoje. Pessoas que se acham deuses delas mesmas, que se acham deuses das outras pessoas, que querem influenciar, interferir em tudo que as outras pessoas fazem. Não vai por este caminho, vá por este, não faça isso, faça aquilo. É da vontade de Deus. Cada um tem que encontrar o seu caminho. Cada um tem que encontrar o seu propósito. Cada um tem que continuar buscando a Deus para ser abençoado por Ele. Mas existirá o inimigo. Existirão os sabotadores. Existirão aqueles que tentarão te desanimar. Não desista. Faça aqui como os da tribo de Israel. Eles levantaram sim um templo. Eles quebraram princípios. Mas aquilo era para continuar edificando ao Deus de Israel. Muitas vezes a gente fazendo as mesmas coisas, não chegaremos em lugar nenhum. Eles tinham dificuldade de cruzar o Jordão. Não era sempre que dava para fazer isso. Mas eles decidiram montar um altar para que servisse de testemunho de tudo que eles passaram. Para que pudesse edificar os filhos deles, para que os filhos deles pudessem andar em comunhão com os demais da tribo de Israel. E olha que os da tribo de Ruben era um povo já criticado. Era um povo que tinha um histórico não tão bom. Porque Ruben era o primogênito de Jacó. E compactuou com o que aconteceu com José. E ao longo da história, isso vai mostrar que teve consequência para essas pessoas. Não só para Ruben, mas para toda a sua descendência. Mas aqui a diferença está na decisão que eles tomaram. O histórico deles já não era bom. E quantas vezes você e eu também viemos de histórias difíceis, de histórias complicadas. E muitas vezes as pessoas tentam nos tirar do nosso caminho, jogando exatamente isso sobre nós. Esse aí fazia isso, tirava o que era dos outros, mentia, era fofoqueiro, traiu, adúltero. Agora tá aí se achando santo, agora tá aí com a Bíblia embaixo do braço. São os sabotadores. São as pessoas que julgam. Só há um juiz, e por enquanto ele não está julgando, ele está como nosso advogado. Jesus Cristo será o advogado nos últimos dias. O juiz, aliás, nos últimos dias. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele fala para mim e para você. Não desista, meu amado. Não desista. Está no propósito de Deus, você está buscando a Deus. Não desista. Mas estão falando que não vai dar certo. Quem está falando? Deus falou para você que não vai dar certo? Se ele não falou, não pare. Não desista. Mas está difícil, eu não consigo. No meio do caminho eu já desanimo. O desânimo toma conta de mim. Porque você deve estar buscando pouco a palavra de Deus. Busque mais a palavra de Deus. Faça aqui como essas tribos. Estabeleça um altar dentro da sua casa. Não um altar de pedra, de cimento, areia, tijolos, mas um altar de adoração. O seu quarto pode ser o altar da sua adoração. Dobre o seu joelho e clame a Deus. A palavra do Senhor diz isto. Entre no quarto, feche a porta e comece a falar com Deus. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai fortalecer a sua caminhada. É Ele que vai te dar a direção do que você está fazendo. Não é o teu vizinho. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu filho, não é o teu irmão, não é o teu colega, o teu chefe. É Deus. É Deus que vai dizer se o que você está fazendo é holocausto para outros deuses. Se o que você está fazendo é um altar para adorar outras coisas. Tenha este cuidado. Porque aí entra a segunda parte que eu comentei. Existem sim os sabotadores.
Mas a decisão de ouvir os sabotadores e desistir é minha e sua. E aí entra a nossa parte. Nós mesmos podemos nos sabotar. Nós mesmos podemos sair dos propósitos de Deus. Ah, mas eu fui atacado, eu não tenho mais força para buscar. Você vai ficar aí perdendo tempo, dando força ao ataque que você recebeu? Ou vai dar força à voz de Deus? Ou vai dar força ao propósito de Deus e continuar buscando? Existem momentos nas nossas vidas que é só oração. É só seguir buscando. É só seguir orando, mesmo na dificuldade, mesmo na batalha, mesmo na luta, porque Jesus ensinou que no mundo havereis aflição. No mundo havereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Está escrito. Ah, mas ele é Deus. Mas se ele veio e fez nesta terra, foi para nos ensinar que nós também podemos. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo podemos todas as coisas. Creia nesta palavra, meu amado. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus propósitos. Principalmente não desista de Deus. Ah, mas Deus está vendo o que eu estou passando. Tenho perdido coisas. Tenho perdido familiares. Tenho perdido tudo. Eu perdi tudo. Só não perca a comunhão com Deus, amado. Ainda que você perca tudo. Não perca a única coisa que... O único, não é a única coisa. O único que pode te levar ao reino dos céus. O único que pode ainda nesta terra prosperar na sua vida, como foi com Jó. Jó perdeu tudo. Seus bens, sua casa, seus amigos, seus filhos. Perdeu tudo. Mas Deus restituiu tudo na vida de Jó. Porque ele se manteve em obediência à palavra de Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Não desista. Se é do propósito de Deus, não desista. Se não é, fuja agora. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Deus abençoe.